Oi, divas! No tutorial de hoje, vamos aprender esse top que é super versátil, a cara do verão. Ele é perfeito para quem é iniciante e quer aprender crochê bem rápido e fácil. Então, vamos lá para o tutorial? Hoje vamos estar aprendendo esse top de crochê que é super fácil. Ele é perfeito para quem é iniciante, está aprendendo agora e quer fazer sua primeira peça. Bem simples e fácil e bem rápido. Vamos lá para os materiais que a gente vai precisar para fazer esse top. Para a gente fazer, eu vou estar utilizando essa linha aqui, a Barroco Brilho, número 6. Eu tentei pegar a linha mais grossa que eu encontrei aqui. Só que assim, esse fio que eu fiz essa blusa, infelizmente, eu não encontro ele mais. Ele saiu de linha, ele é o fio Amigurumi Max, se eu não me engano. E assim, vocês podem ver que a espessura dele é muito boa. Ela é uma espessura grossa, perfeita, a cor também é linda. Mas infelizmente, eu não encontrei. E é bem macio. Então, os outros fios que eu achei mais grosso, eles não eram macios o suficiente como esse daqui. Então, eu resolvi fazer dessa vez com esse fio Barroco número 6. Eu não achei aqui o número 8. Eu acho que o número 8 ficaria mais próximo ainda desse fio aqui. Mas infelizmente eu não achei, então a gente vai estar fazendo com ele. Vou utilizar também uma tesoura. A agulha, eu vou estar utilizando a agulha 3,5 e uma fita métrica pra gente estar medindo. Pra gente começar, eu vou estar dando uma laçada aqui inicial. Aí a gente vai fazer 5 correntinhas. Cinco correntinhas. Aí aqui a gente vai marcar a nossa quinta correntinha e a gente vai subir mais 2. Depois que subir essas 2, a gente vai laçar e vai entrar aqui nessa quinta que a gente marcou. Aí a gente vai estar dando início ao nosso primeiro ponto alto. E a gente faz o segundo ponto alto aqui na próxima correntinha. Aí, aqui na próxima correntinha, que no caso seria a correntinha do meio, a gente vai fazer o aumento. E aqui nesse aumento, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui vem, faz o primeiro. O segundo aqui no mesmo buraquinho, entra. E o terceiro, aqui no mesmo buraquinho ainda. Aí, vem aqui na próxima correntinha, a gente vai fazer um ponto só, um ponto alto. Aí, vem no último aqui, na última correntinha, outro ponto alto. Aí, chegando aqui, a gente vai virar o trabalho. E aí, a gente vai subir uma correntinha, laçar. E aí, aqui, em vez da gente entrar aqui no buraquinho pra pegar a correntinha, a gente vai pegar a correntinha de trás. Aqui. Então, aí vem aqui, nesse ponto que a gente subiu a correntinha, a gente vai entrar aqui, laçar e fazer um ponto alto. E aí, no próximo, faz outro ponto alto. Aí, aqui, a gente vai chegar nos 3, que tá nas três pontos altos da correntinha de baixo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai seguir com mais um ponto alto. Aí, vocês viram que a gente fez aqui 3. Aí, agora aqui, nesse do meio, que é o ponto alto do aumento de baixo, a gente vai fazer mais 3 pontos altos, que vai ser o aumento. Aí, vem, entra aqui nessa correntinha de trás. Aqui foi o primeiro, o segundo, no mesmo buraquinho de baixo.
e o terceiro. E entra no mesmo buraquinho. Aí aqui agora a gente vai dar continuidade fazendo um ponto alto em cada correntinha. Aí, em cada correntinhas. Aí nisso, a gente vai virar o trabalho de novo. E a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai trabalhar desse jeito, fazendo o aumento, a gente vai fazer o aumento nesse bojo, sempre no meio do trabalho. Então, assim, sempre quando a gente for subir na carreira de cima, a gente vai fazer o aumento. Aqui, ó, vocês podem ver que esses aqui foram os 3 pontos altos que a gente fez no mesmo buraquinho, que é o ponto de aumento. E a gente vai fazer o aumento aqui no meio desse aqui, ó, no meio desse ponto alto. Então, aqui a gente vem e faz de novo. Faz o ponto alto aqui inicial, sempre lembrando de pegar aqui nessa cordinha de trás. Aí faz o ponto alto, o próximo e o próximo. É que a gente já chega aqui nos 3, a gente, nesse daqui, a gente faz mais um. E a gente vai fazer aumento aqui nesse próximo. E como vocês podem perceber, que conforme a gente vai fazendo aumento, também tem os numerozinhos aqui dos pontos altos que a gente faz até chegar no aumento. Aqui a gente iniciou fazendo 2 pontos altos, e aí chegou no aumento. Aí aqui já na próxima fileira foram 3 pontos altos, aí chegou no aumento. Nessa de cima, mais 4 pontos altos, aí chega no aumento. E vai ser sempre assim, vai ser seguindo até a gente chegar nesse tamanho aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu fiz 10 fileiras com aumentos. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 delas com aumento sempre no meio, seguindo essa sequência. E aí, depois que a gente fez essas 10 fileiras de aumento, eu fiz mais 3 fileiras normal, totalmente de pontos altos, sem nenhum aumento. E ficou do tamanho ideal do meu peito. O tamanho do meu, eu tô fazendo no tamanho PAM. Se você tem um seio maior, você vai ter que começar aumentando aqui. Você pode aumentar mais 2 correntinhas, ou do tamanho que você achar que vai ficar o tamanho ideal. Eu vou colocar uma sugestão de tamanhos na descrição e vai ficar exatamente assim. Aqui eu fiz já o primeiro bojo e ele ficou dessa forma, vai seguir nessa sequência. Pra gente fazer a nossa alça ela fica desse tamanho aqui. Por quê? Porque a gente vai trazer 2 fios que vai ficar a amarração, como ficou aqui nesse meu top, né? Eu fiz a alça só até aqui, fiz as correntinhas e depois eu amarrei com a cordinha aqui, que aí ela fica ajustável aqui nessa parte aqui. Então, assim, quando eu quiser ajustar, ela sempre vai estar aqui pra mim poder desamarrar e ajustar ela pra ficar no tamanho ideal. Então, eu vou terminar aqui esse segundo bojo. E aí, quando chegar aqui na parte dessa alcinha aqui, eu volto com vocês pra mostrar como é que eu fiz ela. O bojo finalizado, eu vou ver que tamanho que ficou. Aqui de altura ele ficou com 18 centímetros. E aqui na parte maior, ficou com 15 centímetros. Esse é o tamanho do meu bojo, que dá pro tamanho tanto P quanto M. Aí agora a gente vai fazer a alça. A alça, ela vai ficar dessa forma aqui. Essa minha alça mesmo, ela ficou com 14 centímetros. 14 não, 13 centímetros. Então, a gente vai subir ela 13 centímetros. Pronto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a linha. Aqui. Vou entrar aqui nesse primeiro buraquinho. Vou puxar aqui a linha, essa minha linha. E vou fazer... Depois que eu puxei aqui a linha, opa. E vou fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Aí aqui, essas duas linhas, eu vou prender elas aqui. Então, conforme eu fizer mais outros pontos baixos, elas vão ficar presas. Então, como a gente aqui fez o primeiro, a gente vai fazer 4
pontos altos. Pontos baixos, desculpa. Aí vem aqui no próximo buraquinho. Aí faz mais um ponto baixo. Aí no próximo mais um. Opa, tô fazendo em ponto alto. Aí vem aqui. Faz um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Tô fazendo ponto alto de novo. Desculpa, gente, é porque é costume aqui. Aí vem, faz mais um. Olha. Vem sem laçar. E faz um ponto baixo. Aí aqui a gente fez 4. E aí agora a gente vai subir carreiras de ponto alto. Aí eu vou fazer 2 correntinhas, laçar, entrar aqui nesse mesmo buraco e fazer o ponto alto. Lembrando que a gente sempre vai pegar essas correntinhas daqui de trás, que é pra fazer o acabamento. Aí vamos fazer agora o segundo ponto alto. E aí o próximo. E o último. Último aqui dessa carreira. Opa. Aí aqui a gente tem 4 pontos altos. Aí vai virar o trabalho e subir de novo. Ponto alto. Vem aqui na correntinha de trás. Finaliza aqui. Faz mais um. Próximo. Mais outro. E aqui, o quarto. Então, assim, a alça é basicamente isso. A gente vai fazer 4 pontos altos. A gente vai fazer as fileirinhas de pontos altos. E você vai fazer o tamanho que você quiser. Como eu falei aqui, eu fiz até dar 13 centímetros. E aí eu vou deixar aquele espaço, né, o que vai ficar faltando, pra gente colocar a cordinha. E aí, assim, no final, depois que a gente fez aqui os 13 centímetros de fileira, aí aqui no finalzinho, quando finalizar aqui, aí você vai fazer 4 correntinhas. Fazer 1, 2, 3, 4. E depois que ter feito essas 4, vai prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendeu com ponto baixíssimo. E aí vai ficar com essa cavinha aqui, que é onde a gente vai passar a linha pra poder fazer a amarração. Então, você pode finalizar. E aí, depois que finalizou com um ponto baixíssimo, é só cortar e fazer o acabamento escondendo aqui a linha, né? Aqui eu já escondi, sobrou até um pedacinho de fio aqui, depois eu vou cortar. E aí, você pode escondendo a linha aqui atrás. E aí, assim, o bojo já tá pronto. Ele é isso. Aí, agora, a gente vai só unir aqui as peças, né? A gente vai fazer a voltinha das costas. Então, eu vou terminar aqui de fazer essa alça. E aí, eu volto aqui pra gente fazer a união dos 2 bojos e terminar de fazer esse top. Pro meu tamanho, eu fiz a medida, que foi desse daqui. Esse tamanho aqui que eu fiz a medida foram 15 centímetros. Então, eu vou fazer 15 centímetros de correntinha até dar essa parte aqui pra poder amarrar nas costas. Se você quiser fazer um pouco mais de correntinha pra ficar um pouco maior, fica a seu critério. Então, eu vou começar aqui com a laçada. E eu vou fazer correntinhas até dar os 15 centímetros. Depois que eu fiz os 15 centímetros de correntinha, a gente vai começar a fazer pontos baixos aqui em volta do bojo. E aí, daqui eu vou pegar, eu vou colocar o bojo aqui na frente e a linha aqui atrás, eu vou segurar aqui dessa forma. E aí, eu vou já iniciar aqui nesse primeiro, tá vendo aqui nessa correntinha? Eu vou iniciar nessa primeira correntinha aqui. Aí, eu venho e faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguindo
próxima, da mesma forma. Fazendo. Aí vocês podem ver que eu tô pegando essa correntinha daqui de trás, essa alcinha aqui de trás. Eu vou estar pegando ela até chegar lá no final. Assim, aqui nessa parte eu fiz uma separação. Aqui nesse meu top, eu fiz uma separação e aí eu fiz 4 correntinhas pra poder ter essa separação. E aí aqui é super opcional. Aqui vai ser demandar o tamanho que você quer que fique a separação dos dois bojos. Se você não quer que tenha essa separação, você pode fazer a emenda já direto. Já pega aqui, já emenda no outro bojo e dá continuidade. Mas se você quer uma separação, aí você vai fazer correntinhas até dar o tamanho que você quiser. Nesse aqui eu fiz 4. E aí nesse próximo que eu vou fazer menos. Eu vou fazer só 3. E aí eu vou dar continuidade. Aí chegando aqui, a gente tem que prestar atenção pro lado que tá o bojo. Vocês podem ver que ele tem uma diferencinha, né? Como a gente vai fazendo os ladinhos com esse detalhe, ele dá uma diferença. Então aqui você analisa o lado pra ver os dois lados que estão certos, pra eles ficarem virados pro mesmo lado. E depois quando for vestir, não importa qual é o lado da frente ou das costas. Mas aqui nessa parte, vocês podem ver que aqui, ó, esses dois aqui tem a mesma, tem o mesmo lado, então a gente vai dar continuidade assim. E aí, como eu falei, eu vou fazer 3 correntinhas. 3, fiz a 3, que vai ser de separação. E aí, aqui eu vou emendar aqui nessa primeira correntinha aqui. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali do outro. A gente enfia aqui, pega com a linha e faz um ponto baixo. E aí, vem na próxima correntinha, ponto baixo, aqui, ponto baixo. Aí vai fazendo isso até chegar aqui no final. E aí, quando chegar aqui no final, eu volto com você. E quando a gente chega aqui no final, a gente vai fazer mais 15 centímetros de correntinha. E a gente vai dar continuidade até dar os 15 centímetros de correntinha. E aí, chegando aqui no final dos 15 centímetros, e a gente vai virar as costas da correntinha, que é a frente dela, a gente vai virar as costas, que aí a gente vai fazer o trabalho voltando. E aqui que a gente fez, a gente marcou a última correntinha aqui, aí a gente vai fazer mais 2. 1, 2. A gente vai laçar e aí a gente vai entrar nessa alcinha aqui das costas. A gente vai entrar e fazer um ponto alto. E o próximo, de novo, nessa alcinha das costas. E a gente vai fazer um ponto alto. E aí, assim, a gente vai fazer até voltar nela toda. E aí, é sempre importante prestar atenção nessa parte aqui, que às vezes ela dá umas voltas, pra não ficar no lado errado. Aí, esse aqui é o lado certo. Então, a gente vai fazer fileiras de ponto alto até chegar aqui no final. Aí, a gente vai ir e voltar. A gente vai fazer 4 fileiras de pontos altos. Foi o tamanho que eu escolhi de fazer. 4 fileiras, ficou o tamanho que eu acho que fica interessante pra mim. Se você quiser maior, você pode fazer mais fileiras. Nessas fileiras não vai precisar ter nenhum aumento, é só fileiras contínuas de pontos altos. Se você quiser menor, você pode fazer menos fileiras e aí vai do seu gosto, do ponto que você quiser. E aí, então, eu vou terminar de fazer essas 4 fileiras, depois eu volto com vocês aqui, que a gente vai finalizar o top. Esse top, eu tô fazendo ele modelo amarração nas costas, então depois que a gente finalizar essas 4 fileiras, a gente vai fazer somente a cordinha que a gente vai fazer a amarração do top. E aí, assim, a gente vai estar finalizando, vamos fazer o detalhe aqui da alça. E vamos finalizar o trabalho. Então, eu vou terminar aqui essas 4 fileiras e aí eu volto com vocês. E aí, depois que a gente finaliza essa parte daqui de baixo, essa faixa, e aí, assim, o acabamento aqui atrás, que eu optei por fazer nesse meu top, foi colocar um elástico aqui. Mas depois que ele tava feito tudo, eu vi que não tinha tanta necessidade de ter colocado esse elástico. E aí, então, eu dou as duas opções pra vocês. Ou vocês colocam também uma faixa de elástico. E aí, pra colocar o elástico é bem simples. Aqui, vocês, depois que tiver pronto aqui, é só puxar aqui uma correntinha saindo daqui até aqui. Aí você faz o tanto de centímetro que você quiser.
E aí você depois vai fazendo ponto baixo, e aí dentro desse ponto baixo você vai colocando o elástico. Nesse modelo aqui de opção aqui, eu optei por fazer a cordinha. A gente faz a cordinha pra fazer a amarração e coloca aqui. O outro detalhe aqui desse top foi essas correntinhas que eu fiz aqui embaixo. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora como eu fiz. Ela é uma correntinha que vai iniciando aqui, nesse ponto, e vai indo aqui, que é desde aqui de onde começa o bojo, aqui nessa medida, e aí ela vai até aqui e dá continuidade. A gente fazer esse detalhe é bem simples. Aqui eu cortei, mas a opção... Eu cortei aqui porque eu posso adaptar ele depois. E aí eu fiz essa opção pra adaptar ele depois. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu lacei. E aí eu vou entrar aqui, dentro desse primeiro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo aqui. Na realidade, ponto baixo não, um ponto alto. Tá vendo o cabinho aqui? Mas eu só vou pegar só esse daqui. E aí eu vou entrando sempre aqui nessa correntinha de trás, fazendo pontos baixos. Fazendo ponto baixo. Fazendo ponto baixo. E aí eu vou fazendo ponto baixo até chegar aqui, nessa marcação aqui, que é quando a gente vai iniciar só as correntinhas até a gente chegar desse lado de cá. E quando eu chegar desse lado de cá, eu volto pra vocês, mostro aqui como a gente vai fazer essas correntinhas aqui. E depois aqui que eu fiz os pontos baixos até aqui, até essa parte. E aí agora a gente vai fazer correntinhas. Ah, mas que quantidade de correntinhas? E aí assim, você vai fazer correntinhas aqui até elas chegarem aqui, ó. Gente, já peço desculpa já de antemão pelo barulho, porque hoje aqui tá impossível pra poder gravar. É barulho em tudo quanto é lado, tá parecendo até que é sexta-feira. E aí aqui, ó, vai fazendo correntinhas. Fazendo correntinhas. Aí até, fazendo as correntinhas soltas até ela chegar aqui, ó. E aí, a quantidade de correntinha vai depender de como você quer que essa alcinha fique solta, né? Aqui, eu fiz bastante correntinhas, eu não fiz poucas, eu fiz bastante correntinhas. E aí, depois, eu prendi ela aqui com esse acessóriozinho aqui, ó. Que é uma argolinha. Que vocês podem encontrar em qualquer armarinho. E aqui é opcional, se você quiser usar ou não. Eu coloquei porque eu achei que fica mais bonitinho. Aí você pode colocar um pingente, alguma coisa, fica bem legal, bem interessante. Ou outra opção de fazer essa cordinha é colocando pérolas. Que eu acho que fica um charme legal. Eu tava até querendo colocar pérolas nessa minha aqui. Só que eu acho que eu não encontrei aqui pra comprar, eu teria que pedir pela internet. Mas eu quero procurar e colocar as pérolas aqui também, que eu acho que fica mais bonitinho, fica legal. Então, a gente faz aqui as correntinhas. Eu vou terminar de fazer as correntinhas até aqui, terminar aqui, e aí eu volto mostrando como eu fiz a alcinha pra esse top. Finalizei aqui. Aí vocês viram que eu fiz a correntinha. Depois eu vou prender aqui também, como eu fiz aquele outro. Eu vou prender com um arranjozinho que eu tenho ali, um pingente. E aqui agora, na parte da finalização de acabamento, sempre tem essas linhas aqui que sobram. O que a gente vai fazer com elas? A gente vai esconder elas. De qual forma? Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é dar um nó. Então eu venho, pego a linha aqui, passo ela assim. Aí eu puxo ela aqui, depois venho com a cordinha aqui, ó. E venho e dou um nó. E aí, com o nó, eu vou passando aqui por dentro dessas correntinhas. Aí eu vou puxando e vou escondendo elas. Cada uma dessas daqui, ó. Aí eu vou escondendo, vou guardando. Passando até que ela fica bem escondidinha. E aí, assim, quando sobra um pedacinho aqui, aí eu venho com a cola de tecido ou cola de artesanato e colo. Dou um pinguinho aqui e colo. E aí ela fica com acabamento legal. Aí agora a gente vai fazer a cordinha, né? Pra fazer a amarração aqui atrás. E pra fazer a amarração aqui atrás, quando for pra passar a cordinha,
a gente vai passar por esses buraquinhos aqui. Normalmente aqui eu gosto de passar no mínimo, no máximo 4. Então, eu passo nesse buraquinho aqui, nesse e outro aqui. Então, assim, não precisa... Só se você quiser fazer um acabamento aqui mais legalzinho pra passar as cordinhas, mas eu não vou fazer nesse. Então, agora a gente vai pra correntinhas e depois a gente vai fazer a alcinha aqui de acabamento final. É super simples, a gente vai fazer somente correntinhas. A gente vai fazer correntinhas até dar o tamanho da cordinha de amarração atrás. Eu gosto de fazer, no mínimo, 1 metro. Então, eu gosto de fazer 1 metro de correntinhas. Então, vai ser basicamente isso, fazer correntinhas, fazer até dar o tamanho que você quiser. E aí, depois, é só finalizar com ponto baixíssimo, dar um nó e esconder o fio, como esse daqui. Ele vai sobrar e depois a gente vem escondendo ele aqui por dentro. Tá passando, passando e escondendo. Então, eu vou fazer aqui, terminar de fazer aqui cordão de correntinhas. E quando eu terminar, eu volto pra gente finalizar com a alcinha daqui. Fiz a cordinha. Fiz um tamanho que fica legal pra fazer a amarração. Fiz mais ou menos 1 metro. Aí, aqui eu cortei 2 pedaços de 50 centímetros cada um. Essa parte aqui também você vai medir o tamanho conforme que você quer a sua alça. E aí, esses 2 pedaços que a gente vai colocar aqui. E aí, como é que a gente vai colocar? Aqui onde a gente deixou esse buraquinho, a gente vai passar a linha aqui dessa forma. Ela vai ficar assim. Aí, aqui a gente vai procurar aqui no início da carreirinha aqui. Eu vou usar a agulha pra ajudar. E assim, eu vou passar a linha, ó. Eu vou passar a agulha por aqui, ó. E aí, eu vou passar a primeira parte da linha. E aqui do lado dela eu venho e passo a segunda linha. Passei o outro também. Aí, aqui vai ficar ajustável. A gente pode amarrar aqui. E aí, aqui eu vou virar, né? E aí, eu vou dar um nó aqui atrás. Vou fazer um nó assim, ó. E aí, ele vai ficar assim. Vai ficar aqui dessa forma, com esse amarrado. E aí, aqui dá pra ajustar, né? Que se ficar pequena, ficar grande, aí é só vir aqui, mudar o nó, pode cortar, adaptar de qualquer forma. Aí, aqui na parte da alcinha, da mesma forma, tem um buraquinho aqui. Aí, é só passar aqui pelo buraco, a mesma coisa aqui desse lado de cá. Aí, aqui eu passei aqui 3 vezes. E a gente faz um nozinho normal, o lacinho, né? E prende. E pronto. Assim ficou pronto o nosso top. Fica uma gracinha, fica a coisa mais linda do mundo. Colocando os acessórios aqui embaixo, deixa ele ainda mais lindo, mais fofo de usar. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, já curte. Compartilha com a sua amiga que quer aprender crochê também. Se inscreve no meu canal. E até a próxima, até o próximo tutorial. Um beijo.